Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre a sangria que aconteceu nos mercados. Que pânico é esse? Porque os mercados derreteram? Será que vai ter recessão americana? Será que teremos crise à frente? Eu vou falar sobre tudo isso hoje, então fica até o final que o vídeo tá bom. E aí vamos lá, só trazendo um pouco de contexto para você que está vendo esse vídeo. Eu tô gravando na madrugada de domingo para segunda, meia-noite de domingo para segunda. Ou seja, eu tô vendo o crash que tá tendo no Japão, mas eu ainda não tenho a mínima ideia do que vai acontecer quando abrir a Bolsa Americana e abrir a Bolsa do Brasil. Vou tentar editar esse vídeo o mais rápido possível para disponibilizar para vocês, mas a grande verdade é que ainda vai ter muita água para rodar. E vamos lá, qual é o sentimento que tá tendo agora no mercado? Se você voltasse umas 3 semanas atrás, a pauta do mercado financeiro era completamente outra. Tava todo mundo falando sobre inteligência artificial, sobre como isso iria mudar a economia global, que isso justificaria os múltiplos puxadíssimos das Big Techs. Eu fiz vídeo aqui falando que isso iria estourar em algum momento, que iria ter correção, mas o mercado estava animado. E sim, tinha essa preocupação com os juros americanos, mas o discurso do mercado é que a economia americana ainda estava aquecida e ainda tinha espaço para o pouso suave do Fed. Era isso que o mercado estava discutindo. Agora, nessas últimas semanas, o discurso inverteu. Então, quem comprou lá atrás acreditando em notícia, comprou operando notícia, acabou comprando no topo e levando caldo. Se a gente for olhar nos últimos dias, todas essas empresas de tecnologia, as Big Techs, as 7 magníficas, todas se descontaram. A Bolsa Americana caiu, está em queda. A gente consegue olhar isso pela Nasdaq e pela SP500 também. A Bolsa Brasileira acabou acompanhando, também se descontou. E agora, no fim dessa última semana, e nesse final de semana especificamente, sim, a gente teve uma inversão muito grande de expectativa e o mercado começou a precificar uma possível recessão. Então, a gente teve um desconto absurdo no mercado cripto, que acabou chegando nos 54 mil, o Bitcoin, e a gente teve o colapso da bolsa japonesa, como eu falei, que é o que está acontecendo agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O principal índice do país abriu caindo mais de 7%, isso é muito para a bolsa japonesa. O principal banco do Japão estava caindo mais de 20% da última vez que eu chequei. Então, assim, eu só consigo imaginar o que vai ser a abertura aqui da bolsa no Brasil, o que vai ser a abertura da bolsa nos Estados Unidos, mas não tem bons sinais, Os indicadores apontam para um dia difícil nos mercados globais. E o que explica essa queda, Como eu falei, ainda vai ter muita coisa para acontecer ainda, mas de fato tiveram algumas questões que entraram nas discussões globais nesses últimos dias e que podem ajudar a explicar. Primeiro, sim, começaram a falar sobre a possibilidade de uma recessão americana. A verdade é essa. O medo de uma recessão nos Estados Unidos entrou no radar, o que é legítimo, Faz completo sentido se a gente olha para o ciclo de juros do país nesse momento. Simplesmente eles estão com o maior juros dos últimos 20 anos e foi uma subida que aconteceu de forma muito rápida, muito abrupta. Eles alcançaram esse patamar em julho de 2023. Desde o fim de 2023, a gente está discutindo quando os juros americanos vão baixar e não está caindo, a verdade é essa. E o que aconteceu na semana passada, que inclusive eu falei sobre no Instagram, a gente teve a super quarta, em que foi discutido o que vai acontecer com os juros americanos. O Fed manteve os juros americanos no mesmo patamar e sinalizou um possível corte em setembro. Eles falaram que se os indicadores econômicos mantiverem essa tendência que a gente está vendo agora, então sim, vai ter corte de juros na próxima reunião. O que é uma sinalização muito boa, considerando que até agora a gente não teve um discurso mais brando do Fed, é a primeira vez que eles falam isso explicitamente. Mas entra a discussão, será que eles perderam um timing ou não? Será que o Fed perdeu o timing de conseguir fazer o pouso suave ou não? Como assim? Toda essa questão de aumento dos juros, como eu já falei aqui no canal milhares de vezes, foi para controlar a inflação. Eles aumentaram os juros porque a inflação dos Estados Unidos estava absurda, estava a nível de país da América Latina. Enfim, você tem como consequência o esfriamento da atividade econômica, mas com o objetivo de ter um controle inflacionário. Numa política monetária ideal, eles iriam aumentar esses juros, teriam controle inflacionário, iriam cortar os juros antes de você ter uma recessão, o pouso suave. Só que o que apareceu na semana passada, logo depois da decisão do Fed? A gente teve novos dados sobre a criação de empregos nos Estados Unidos e veio muito abaixo da expectativa de mercado. Os Estados Unidos está criando emprego, mas muito menos do que o mercado estava esperando, e o desemprego está aumentando. Então, sim, entrou no radar uma possível recessão nos Estados Unidos e com ela vem a necessidade do Fed de cortar os juros imediatamente. Se isso acontecer, a gente vai ter um corte brutal de juros pelo Fed. Da mesma forma que subiu rapidamente, vai ter um corte bruto também para baixo. Isso é uma coisa que eu estava falando aqui no canal desde o ano passado. É muito inocente a gente não achar que essa subida nos juros americanos não custou para o país.
né? Me impressionou muito, inclusive, quanto a economia americana conseguiu ficar aquecida por tanto tempo, mesmo com esse aumento brutal nos juros. Em algum momento essa conta vai chegar. Então isso sozinho é um problema gigante. Além disso, a gente está com problemas geopolíticos no Oriente Médio, que é, enfim, acaba afetando o preço de petróleo, comércio mundial, economia mundial, inflação mundial. Então, mais um problema para a conta do Fed, para ele colocar nessa equação aí. E, além disso, falando do caso do Japão, que é o estresse que eu estou vendo agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem que pensar que a gente está falando de um país que por muito tempo teve juros reais negativos. E quando lá atrás, quando começaram a falar de medo inflacionário, quando começou a ter essa discussão global e tanto os países subdesenvolvidos quanto desenvolvidos começaram a aumentar os juros no mundo, o Japão ficou aguentando os juros dele por muito tempo, né? Manteve juros zero por muito tempo. Agora que eles começaram a aumentar os juros por lá. Então, tudo isso somado, né? A política monetária do Japão, que agora que começaram a aumentar os juros e agora que começaram a ter esse estresse monetário. O risco da recessão nos Estados Unidos, ou seja, os juros altos finalmente cobrando seu preço lá. E, além disso, esses problemas geopolíticos no mundo que aumentam a aversão a risco, tudo isso somado finalmente fez com que os ativos que estavam com múltiplos mais puxados se corrigissem. E, além disso, eu preciso falar, inclusive, sobre o assunto que foi mais comentado nesse fim de semana, que foi o Buffett, né, que vendeu praticamente metade da posição que ele tinha na época, e sempre foi a maior empresa que ele teve na carteira dele, e aumentou a posição que ele tinha em caixa. E aí eu vi muita gente falando assim, o que o Buffett sabe que a gente não sabe? Qual a informação que ele tem que a gente não está sabendo? Gente, ele tem exatamente as mesmas informações que a gente. A Apple é uma empresa boa? É. O preço que ela está sendo negociada faz sentido? Não. Eu tinha feito vídeo sobre isso no começo do ano, falando que em algum momento a situação ia feder, e fiz um vídeo falando exatamente sobre isso há 3 semanas atrás, antes das 7 magníficas começarem a corrigir. Era só questão de tempo da gente ter uma correção nos ativos americanos, principalmente nessas empresas de tecnologia que subiram muito puxadas pela moda da inteligência artificial. São empresas boas? São empresas que a gente tem que acompanhar? São empresas que a gente tem que ter na carteira? Sim, mas preço importa. E o preço que elas estavam sendo negociadas não fazia sentido. Inclusive, eu falei no vídeo que eu postei 3 semanas atrás que eu estava vendendo posição nesses ativos. E aí, vamos lá, toda essa discussão sobre recessão americana, sobre o preço dos juros, na minha opinião, demorou para a conta chegar, né? Eu já estou falando disso há algum tempo. Não sei até onde essa correção vai ir, não sei se é uma questão de um susto de mercado que talvez volte e tenha mais um respiro até realmente ter uma correção mais profunda. Eu não consigo prever como vai ser a volatilidade de mercado no curto prazo, mas pensando em longo prazo, sim. Os juros altos, eles vêm com preço, talvez a gente tenha esfriamento econômico, talvez vire, inclusive, até uma boa possibilidade de compra, pensando no futuro, mas nesse momento a gente está com ativos americanos caros, que estão sofrendo com essas variações que eu comentei aqui no vídeo. A gente está com essa questão no Japão, que tem que acompanhar, acho que isso vai repercutir por algum tempo ainda, e é justamente por isso que eu montei a minha carteira desde o começo do ano, pensando justamente no que estava barato e o que fazia sentido no longo prazo. Todos os meus vídeos foram sobre isso aqui no canal. Quando eu falei de ETF TLT, que era justamente sobre os títulos americanos de longo prazo, comentando que justamente a gente nunca mais ia ver os juros americanos nesse patamar tão alto, que esses juros tão altos não iam durar, e que era uma puta chance de ganhar com marcação mercado, inclusive. Quando eu falei sobre isso, quando eu falei que tinham várias ações no Brasil descontadas em comparação com as ações americanas, principalmente ações de commodities, né? Quando eu falei sobre isso aqui, era justamente pensando em como montar a sua carteira olhando para o que está barato naquele momento. O grande segredo de investir é comprar bons ativos a bons preços. É aproveitar distorções para olhar o que o mercado está desprezando naquele momento e o que pode virar uma narrativa no longo prazo. Então, você aproveita no curto prazo o que o mercado despreza, compra com desconto e no longo prazo você ganha com isso. O que eu estou torcendo agora é para que as ações americanas derretam, para que volte a ser que nem era em 2022, que todo mundo desprezava, e foi justamente a época que eu comprei. No momento eu estou torcendo justamente para esses ativos que estão caros, para eles corrigirem, para fazer sentido, e eu vou a realocar isso na minha carteira com mais peso. Eu vou editar esse vídeo para postar ele ainda na segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, só lamento. Dá um like se você curtiu, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.